Howard Marks vendendo 30% da posição que tem em Itaú, reduzindo a posição em Petrobras também, vendendo o Bradesco, se bem que foi uma quantia praticamente irrelevante da posição do fundo, e comprando Gerdau e Vale. E nesse vídeo aqui, mais uma vez, a gente vai falar sobre a importância de você não ficar dando tanta importância para ruídos, boatos, notícias relacionados aos ativos que você tem em carteira, que você pretende investir por conta dos fundamentos e por conta de fazer sentido para a sua estratégia. E vamos ver se essas decisões do Howard Marks fazem sentido de acordo com a filosofia que ele defende no livro dele, O Mais Importante para o Investidor, que é um livro muito bom. Vamos ver se está fazendo sentido. E como eu disse, você ficar dando ouvido para isso... e mais uma coisa, eu sei que o resultado de empresas como a Vale, própria Gerdau também, não depende muito da situação econômica aqui do Brasil, mas de vez em quando alguém vem comentar aqui no vídeo: você está investindo em empresas do Brasil, essa galera que investe, que fica dependendo de empresas brasileiras. Eu tenho pena, recebo esse tipo de comentário com relação à Vale, né, cujo resultado nem depende muito do Brasil, na verdade não depende praticamente nada. A gente está falando aqui de um dos maiores investidores do mundo, dos Estados Unidos, que está comprando Vale e Gerdau, empresas que não estavam indo bem, vieram ali em queda desde o começo do ano, tanto a Vale quanto a Gerdau, GGBR. Então, vamos parar com essa conversinha mole, tá? Não estou falando aqui que é porque ele comprou que vai dar certo, que vai subir agora, não, até porque a gente está falando de compras aqui no segundo trimestre e não agora, mas ao mesmo tempo você se depara com esse tipo de manchete: BTG corta preço-alvo da Vale com situação na China. Então, em meio à fraqueza do minério de ferro, BTG cortou o preço-alvo das ADRs da Vale, Vale 3, de 16 dólares para 12 dólares. É um corte relevante isso daqui, tá? Então, abrindo aspas aqui, notamos recentemente algumas melhorias na história ascendente da Vale, mas preferimos esperar por um pouco mais de visibilidade nas fontes salientes antes de mudar de marcha. Aqui se esquivando, enfim, o BTG vê a Vale negociada a cerca de 4 vezes o EBITDA para 2024, rendimento de dividendos entre 7% e 8%, que não é ruim. E aqui voltando, o que o Howard Marks fez? Ele comprou, acrescentou Gerdau na carteira, 0,37% da carteira do fundo. Lembrando que aqui a gente está falando da Oaktree Capital Management, que é o fundo do mega investidor americano Howard Marks. O que aconteceu? Ele aumentou a participação que ele tinha na Vale, aumentou em mais de 10,7%, que hoje chegou ali a 2,72% do portfólio. Vendeu o Bradesco, mas como eu disse, foi uma venda irrelevante, uma percentual muito pequenininho ali do que o fundo tinha, então não dá para dizer que estão vendendo na baixa, então, mantendo aqui inclusive é a maior posição. Venderam Itaú, comprando o Gerdau, que agora, de 0 passa a representar 0,37% do fundo. E eu trouxe agora aqui alguns pontos do livro do Howard Marks, e eu selecionei aqui 3, que dá para a gente relacionar com essas decisões aqui. O primeiro deles, eu acho muito interessante, que é justamente esse ponto onde ele diz que o importante é você estar atento aos ciclos. O mais importante é estar atento aos ciclos. E o que a gente vê aqui? Logo de cara aqui na introdução do capítulo, devemos lembrar que quase tudo é cíclico. Mesmo tendo algumas poucas certezas, sei que as seguintes afirmações são verdadeiras. Ao final, os ciclos prevalecem, nada caminha para sempre na mesma direção, as árvores não crescem até o céu, poucas coisas chegam a zero e quase nada é tão perigoso para a saúde dos investidores quanto a insistência em extrapolar eventos atuais para o futuro. E aqui a gente pode relacionar com essa queda. Então, quem está extrapolando essa queda para o futuro e perpetuando e não aproveitando oportunidades em empresas com bons fundamentos, em setores que a gente sabe que são cíclicos, está cometendo erro. A regra número 1 aqui para ele, e
E aqui de novo, ó, no entanto, podemos confiar em dois conceitos. Nos investimentos, assim como na vida, poucas coisas são garantidas, valores podem evaporar, estimativas carregam possibilidade de erro, circunstâncias se modificam e coisas certas se transformam em incertas. Quem investe em Oi que o diga. No entanto, podemos confiar em dois conceitos. Regra número 1. A maioria das coisas se comportará de forma cíclica. Regra número 2. Algumas das maiores situações de ganhos e perdas ocorrem quando as pessoas se esquecem da regra número 1. Pesado isso daqui, porque é justamente o que a gente está vendo. Muita gente, numa virada de ciclo como essa, perde dinheiro vendendo ações na baixa e muita gente também começa a garantir o seu pé de meia ali no próximo ciclo de alta comprando barato. Outro ponto que eu gostaria de destacar aqui que faz muito sentido é que o mais importante para o investidor é estar ciente do pêndulo. Para quem não sabe, o Howard Marks, ele costuma descrever o mercado com esse comportamento de pêndulo, onde o preço dos ativos oscila entre mais caro e mais barato do que o preço justo. E dificilmente, poucas vezes, ele está ali no meio, no centro, onde seria teoricamente o preço justo. Então, segundo ele, quando tudo vai bem e os preços estão altos, os investidores correm para comprar, deixando de lado toda a prudência, e quando há caos por toda parte e os ativos estão expostos no balcão da Pichincha, a galera vende, perde essa vontade de assumir riscos e corre para vender. E sempre será assim. E não deixa de ser. Tá? Essa oscilação é uma das características mais confiáveis do mundo dos investimentos. E uma coisa que ele descreveu aqui que eu achei muito interessante é o comportamento de um mercado de baixa. E você vai ver que faz sentido com o que está acontecendo aqui agora. Como é que um mercado de baixa ele costuma nascer e morrer? Primeiro, quando apenas alguns investidores sensatos reconhecem que, apesar da alta predominante, as coisas continuarão boas para sempre. Então, quando o ativo está ali nas máximas, como as ações da Vale estavam um tempo atrás, até a própria Gerdau também, a galera começa a achar que aquilo vai continuar, que aquela fase boa, que aquele preço do minério vai continuar, da commodity, enfim. E aqui a gente está falando de empresa de commodity, mas poderia estar falando de outras empresas, de outros setores do mercado, que todas elas sobem, né, e descem. São ciclos, a gente sabe disso. Então, ali que nasce o mercado de baixa. A segunda fase é quando a maioria dos investidores reconhece que as coisas estão se deteriorando. E aí você pode reconhecer, você não precisa ter comprado na alta, mas você pode reconhecer que as coisas estão se deteriorando, como, né, muita gente já vem reconhecendo. E aí o que eu falo, você ficar narrando tendência é fácil, difícil é acertar quando elas vão se inverter, que é o que colocaria dinheiro no bolso da maioria das pessoas e pouquíssimas conseguem, para não dizer ninguém. E a terceira fase, quando todos estão convencidos de que as coisas só podem piorar. Para mim, a gente está chegando nessa fase aqui, nas ações da Vale, no caso das ações da Gerdau também, em empresas de commodities. A maioria já está convencido de que as coisas só podem piorar. E aí, quando você tem uma manchete como essa aqui do BTG, dizendo que está cortando preço-alvo por conta da situação com a China. O que você só não sabe ali é quando que vai ser o ponto máximo do arco da oscilação do pêndulo, né? O que pode fazer, né, com que o movimento pare e mude de direção, não dá. Em que momento vai ocorrer essa reversão e qual será o seu ponto máximo na direção oposta. E outra coisa legal que ele fala aqui é o seguinte, ó, podemos ter certeza de poucas coisas, esta é uma delas, o comportamento extremo do mercado vai ser revertido. Aqueles que acreditam que o pêndulo se manterá para sempre em uma mesma direção ou permanecerá em uma das extremidades indefinidamente, perderão grandes somas em um momento ou em outro. Aqueles que entendem o comportamento pendular poderão obter enormes benefícios. Então, a primeira coisa, estar atento aos ciclos, ciente do pêndulo, e o que eu deixei para o final aqui, o mais importante é você comprar pichinchas, meus amigos. O mais importante para o investidor, capítulo 12, é encontrar
Pechinchas. E aqui eu deixei para o final porque é a sacada mais interessante na minha opinião. Para resumir tudo em apenas uma frase, e eu vou resumir esse vídeo todo aqui em apenas uma frase, eu diria que a condição necessária para a existência de pechinchas, ou seja, para a existência de ações baratas na Bolsa de Valores, é que a percepção seja consideravelmente pior do que a realidade. Para uma ação ser barata, isso tem que acontecer. Porque se o que o mercado está prevendo é realmente a realidade, se o mercado está cortando esse preço-alvo, se a galera está vendendo vale, se estiver certo, você não está diante de uma pechincha. Mas geralmente o mercado costuma exagerar. Então, para você estar diante de uma ação barata, a percepção precisa ser consideravelmente pior do que a realidade. E isso significa que as melhores oportunidades são geralmente encontradas naquilo que a maioria das pessoas não faz. Ou seja, você vai encontrar oportunidades no que a maioria das pessoas não faz, não consegue fazer. E eu falo, você fazer buy and hold, DCA, Dollar Cost Averaging, para quem não sabe, aqui a gente está falando dos aportes regulares ao longo do tempo, em empresas de commodity, que são cíclicas pra caramba, é para pouca gente. Os aportes regulares, com disciplina, paciência, em ações do setor elétrico, já é difícil. Na Vale é muito pior. Você pode fazer durante o ciclo de alta, bonitinho. Eu quero ver é durante o ciclo de baixa, que dura 3, 4, 5 anos. É para poucos, mas quem faz isso costuma se dar bem. Então, as melhores oportunidades são encontradas naquilo que a maioria das pessoas não faz. Afinal, quando todos se sentem bem com algo e estão felizes em participar, o preço certamente não será mais uma pechincha. E aí eu pergunto para vocês, meus queridos amigos, vocês estão cientes disso? De que o mais importante para o investidor é você comprar pechinchas, estar atento aos ciclos e estar ciente do pêndulo, porque é isso que é necessário nesse momento para que você ganhe dinheiro com ações de empresas como Vale, Gerdau e outras empresas de commodities que estão sofrendo. Você precisa continuar firme na sua estratégia pelo tempo que for necessário, lembrando que nessa vida, uma das poucas certezas que a gente tem no mercado financeiro, principalmente nesses setores, é que tudo é cíclico. Quem gostou, deixa o like, se inscreve aqui no canal, a gente se vê no próximo vídeo, tamo junto, valeu!